Você já se arrependeu de uma decisão ruim ou de um rolê que deu errado? Não fique assim. Sempre é possível piorar. Esse é o Quarenteners, o seu desperdício semanal de internet e de tempo útil. Não acredita? Vem conferir. Salve, salve, Quarenteners! Mais um dia, mais uma gravação, mais uma oportunidade que a gente está aqui desperdiçando a sua internet. E se você chegou até aqui, lamento. Eu sou Rafael Correia. E apresentando comigo esse Quarenteners, Mário Lima. E aí, meu amigo, o que você tem a me dizer sobre a situação atual? Olha, estou gravando de casa, primeira gravação nossa na casa nova, né? Vamos falar hoje sobre... Eu não sei, não temos pauta, o negócio é muito improvável. Claro que temos pauta. Como é que você vai gravar um negócio se você não sabe que tem pauta? Olha, eu vou demitir você. Eu vou te contratar só para te demitir. Mas vamos lá, o tema sugerido de hoje, a gente recebe muita proposta de tema, né? E a gente às vezes levanta as nossas próprias propostas. O tema de hoje é verdades dominantes. Aquelas coisas que a gente vem acostumado há muitos e muitos anos a ouvir, aquelas coisas que são consideradas umas verdades absolutas e por aí vai, e que a gente sem perceber traz ela para o dia a dia e acaba tendo efeitos catastróficos. Verdades dominantes que você está falando é tipo, ó, se apontar para a estrela cria verruga na mão? Isso é, na verdade, ciência de voz. Isso pode ser um outro tema, porque tu falou disso aí de apontar para estrela e verruga. A minha avó, quando chovia, a gente tinha que cobrir todos os espelhos, a televisão, não podia segurar tesoura, não podia segurar faca, tinha que estar de camisa por causa de relâmpago e raio. Isso rende uma monografia e um programa. Mas o verdades dominantes são aquelas coisas que a gente escuta do tipo assim, o Brasil tá desse jeito, a culpa é da Globo, Globo lixo. Pronto, vamos pegar a Globo aqui de Cristo hoje, vamos pegar para Cristo. Então vamos falar sobre Globo lixo. Tá. Eu acho muito interessante quando a gente vê na internet, nas redes sociais, as pessoas falando mal da Globo, né? Primeiro que elas colocam sobre a Globo um peso muito grande, né? Que é de que a Globo teria um dever social com a democracia, enfim, começam a romantizar a coisa. Mas o que é mais engraçado com relação a isso é que a Globo só executa um trabalho jornalístico, né, quando ela fala mal daqueles que eu não gosto. Quando ela não fala mal daqueles que eu não gosto, ela é uma Globo comunista, é uma Globo fascista. Há mais ou menos 10 anos atrás ela era de direita, né? Hoje ela é considerada uma Globo de esquerda, comunista. Ainda nesse campo da comunicação, por exemplo, a Folha de São Paulo, a partir de 2019, né, quando nós começamos aí com o nosso governo Bolsonaro. Uma patifaria! É uma patifaria! Folha, cala a boca, não perguntei nada. Que isso? Ela passou a ser chamada de Foice de São Paulo. E aí ela começa a exercer um papel que desagrada, né, aliados do governo. Mas é também interessante a gente lembrar que há mais ou menos 10, 12 anos atrás, a Folha de São Paulo era considerada um jornal de direita, que apoiou a ditadura, enfim. O que os caras querem é a nossa hemorroida. Isso na concepção dos donos das verdades dominantes, na verdade, né? Porque é bem o que você está dizendo. Até um pouco tempo atrás, na verdade, ela mantinha as posições dela, e a gente precisa dizer isso. É claro que uma imprensa, é claro que uma rede de televisão, um canal, um jornal, que seja, vai ter um posicionamento. Não é possível, mesmo o sujeito sendo jornalista, e você pode falar isso melhor do que eu, você pensar assim, não, ele vai ser neutro. Dificilmente você tem um jornalismo isento. Claro que ela vai ter um comprometimento com a agenda que interessa a ela. Ela é uma emissora que tem vários funcionários e tudo mais. É por isso que existe, por exemplo, a internet. Para você que, se você não concorda com o jornalismo da Globo, você vai lá para outro. E não adianta dizer assim, porque ela influencia milhões de pessoas. Não! Se eu não quiser, eu não assisto. Só que as pessoas ficam levando essa verdade adiante como se o grande problema hoje da nossa sociedade fosse, por exemplo, a Globo. Né? E dizem também, quando falam das novelas, no estado do jornalismo, porque a novela
a novela influencia as pessoas a fazer coisa errada. Não, a novela é baseada às vezes numa história que já foi escrita, é baseada num roteiro produzido especificamente para ela, que só diz aquilo que as pessoas já fazem. Afinal de contas, a gente precisa lembrar, sem querer fazer uma crítica à religião, mas a gente precisa lembrar que o primeiro livro da Bíblia começa com homicídio entre irmãos. Objetividade jornalística, ela existe somente no campo da abstração, da teoria. Quando a gente vai para a prática, não existe essa objetividade jornalística. É impossível você olhar um fato e reportar um fato tal qual ele ocorreu. É impossível você reportar o fato sem colocar ali as suas impressões pessoais. E aí, quando a gente pensa na atividade jornalística, que os jornalistas da Globo, da Record, os jornalistas da Band, os jornalistas do SBT, enfim, dos jornais impressos, dos portais de notícia, eles colocam ali as suas impressões pessoais. Então, em determinado momento vai agradar aqueles que são de direita, em determinado momento vai desagradar aqueles que são de esquerda. A Globo é um lixo, o Bolsonaro tem razão. Mas esse é o papel da imprensa, né? Reportar fatos, e aí a gente tem que parar de romantizar a profissão de jornalista e achar que eles devem reportar de forma isenta, idônea, sem posicionamento, porque se você não assume nenhum posicionamento, você já está assumindo um posicionamento, que é aquele de bancar o isentão. É verdade, e a gente precisa lembrar, tanto é verdade isso que você está falando, que é um costume entre as pessoas e se afeiçoarem, isso é natural, aos jornalistas, por exemplo, nosso saudoso Boechat, estava vendo um vídeo dele hoje, poxa, como faz falta, né? Eu gostava muito do jeito como ele falava. Ô Malafaia, vai procurar uma rola, vai, não me enche o saco. De repente outras pessoas não gostavam daquele jeito irônico, debochado dele, de repente as pessoas preferem a seriedade de um outro apresentador, e cada um vai conforme aquele que mais se afeiçoou. Então é possível, em primeiro lugar, né, a gente voltar ao tema, você acha que a Globo ou outra emissora é muito voltada para determinada pauta, troca de canal. A Globo não vai influenciar. Se você não quiser, ela não vai influenciar a sua decisão. Eu ainda não vi, e isso eu não falo só da Globo, não. Eu ainda não vi nenhuma pessoa dizer assim, eu fiz uma besteira por causa do jornalista tal. Seus patifes da TV Globo! Seus patifes! Canalhas! Eu não vi, por causa da emissora tal. Ela não adianta achar que ela é formadora de opinião, que ela derruba um presidente, que ela levanta um outro. Isso eu estou falando de qualquer um. Aqueles mitos, aquelas teorias de conspiração que a gente ouve, né? Que derrubaram fulano, que elegeram fulano, que tem um repórter da emissora que sabe a verdade sobre uma outra situação e por isso até hoje ele nunca foi demitido. Aquelas teorias conspiratórias, né? Então, se você não está satisfeito com a emissora, troca. Eu queria deixar claro aqui que a gente não é patrocinado pela Globo, até gostaria muito de ser, né? Aliás, eu gostaria de ser patrocinado hoje por qualquer pessoa que se dispusesse a ter coragem de pagar qualquer quantia pra gente para falar besteira, coisa que a gente faz de graça. E enfim, não tá satisfeito? Troca de canal, troca de estação de rádio, enfim, faz o que você quiser. Vai pra imprensa alternativa, tem muita gente boa aí fazendo programa aí na internet, no YouTube. Vai lá, tinha um site que eu li antigamente que era o Observatório da Imprensa. Então, faça isso, não precisa perder tempo apedrejando a emissora. Não está satisfeito? O botão de desligar a televisão é o mais perto que você tem. Qual a próxima verdade dominante, meu amigo Rafael? Então, verdades dominantes aí, a gente pode aproveitar e voltar àquele assunto que você falou. Me responde aí do alto de todo o seu conhecimento empírico e científico. Apontar o dedo para uma estrela causa verruga? Não causa verrugas. Fontes, por favor. Times New Roman? Fonte, Arial 12. Eu prefiro Comic Sans. Eu prefiro Águas Indaiá. Boa. Então, mas não aponta. Por quê? Me dê uma resposta melhor, porque eu não me convenci. Você é jornalista. Me convença. Não, eu fiz um experimento. Eu apontei e não criei verruga na mão e nenhuma outra parte do corpo. Então, assim, está provado. Mas você pode ter tanta certeza que não deu certo. Você apontou direito? Eu apontei para todas as estrelas do céu. Eu fiz com todas as estrelas. Com todas as que você conseguiu ver ou com todas? Não, eu apontei na que estivesse na frente. Você está sendo interrogado, não sei se você percebeu, né? Com esse interrogatório besta aqui, e vamos falar sobre verdades dominantes.
Vamos a outra verdade dominante. Me responda, meu amigo. Agora é o interrogatório de novo. Manga com leite, mata ou não mata? Não mata. Não mata. Não mata? Não mata. É isso, mas que vovó dizia que matava. Qual é a possibilidade de terem inventado essa história? Fala pra mim. Eu tenho uma teoria, deixa eu ouvir a sua primeiro. Olha, pelo que eu sei, não mata é porque, na verdade, isso vinha do período da escravidão, né? E aí era tipo, ou come a manga ou bebe o leite. Os dois não dá. Era mais ou menos uma coisa nesse sentido que eu vi na internet. Aí não sei se já é outra verdade da internet. Pois é, mas faz algum sentido porque era o que eu ia dizer. Minha teoria também era essa, que é porque eram duas coisas muito caras, né? Ou você... a manga ou o leite. Então, como as pessoas, pelo jeito, não estavam respeitando, alguém lançou uma fake news lá no século XVIII, século XVII, lá, lançou uma fake news, falou assim, lá no outro lugar, lá não sei, na colônia de não sei de onde, fulano morreu. Como você não tinha como atestar a veracidade das coisas, aí era melhor acreditar na verdade dominante. Então, se fulano morreu, eu não vou me arriscar. Tu vai se arriscar? Aí vem o argumento mais convincente que existe. A fala mansa, mas ameaçadora da mãe. Você vai comer isso? Você não pode. Você não se arrisca, porque a mãe falou. Depois você morre aí, como é que vai ficar? Então você não vai, pronto, acabou, e sedimentou. Pronto, agora a gente está acreditando que manga com leite não combina. E como é que a Kibom fabricou o picolé de manga ao leite? E ninguém nunca morre. Não sei como que... Na verdade, tudo isso que você falou bugou muito a minha cabeça, né? Que a gente da manga com leite, porque era a mesma coisa que eu tinha com beber café e sair na chuva. Essa eu não conheço. Me explica, porque eu fiquei preocupado, cara. Eu estive perto da morte várias vezes, então. A minha mãe dizia assim, não sai no sereno, não vai se molhar, não sei o que. Aí meu irmão foi pro exército, aí ele voltou pra casa. Aí um dia ele fez isso, né? Bebeu café e atravessou o quintal, que tava assim, chovendo um pouquinho. Aí minha mãe já brigou, né? Não vai pra rua, não vai morrer aí, vai dar um infarto, não sei o que. Aí meu irmão disse, mãe, o que a gente mais faz no exército é mete um golão de café e já sai pra fazer as coisas que tem que fazer. Não existe isso lá. O dia a dia é isso, né? O cara tá trabalhando, tá lá no quartel, a gente tá trabalhando. Por isso que eu tô te falando, olha que risco que eu tô correndo todo dia. Eu nem tenho seguro de vida, meu Deus. Eu tenho que fazer agora. Chama sua mãe pra participar do próximo podcast pra ela falar essa tese. Pede pra ela mandar um áudio pra você. O Brasil precisa saber disso. Vou mandar. Mas existe uma interessante, né? Você já ouviu falar aquela tese de que as unhas e os cabelos continuam crescendo mesmo após a morte? Também nunca ouvi. Música do que mundo você vive agora, Rafael? Pois é, cara. Eu é que tenho que te fazer essa pergunta. Em que mundo você vive? Porque você tem umas histórias de bozena que, inclusive, a gente pode falar nos outros dias. Tu tem umas histórias assim que eu fico preocupado até. Que pacata a minha vida. Porque as tuas são muito mais emocionantes. Tô com inveja das tuas histórias. Um dia a gente faz um episódio com as histórias de guerra, as histórias de bozena que eu gosto de contar. Bozena. Mas assim, existe um consenso aí na internet, enfim, nas pessoas que falam, de que as unhas e o cabelo continuam crescendo mesmo após a morte. Mas não recentemente foi explicado que, na verdade, o que acontece é que, né, depois que você morre, o corpo não produz novas células. Logicamente, então não tem como as unhas e os cabelos continuarem crescendo, né? O que acontece é que as unhas, a pele em volta das unhas, ela se desidrata, e por isso, né, se houver uma exumação e você abrir o caixão e ver lá, olhar para os dedos de uma pessoa, as unhas vão parecer muito mais longas do que quando a pessoa estava viva, mas a pele desidratou e as unhas aparecem mais longas, né? Faz sentido, essa agora tá explicado. Então, verdade dominante sobre unhas e cabelos pós-morte esclarecida. Bom, eu tava aqui pensando também numa outra. Por exemplo, correntes de WhatsApp, correntes de internet que nós recebíamos na época do Orkut. Aquelas correntes, se você não encaminhar para tantas pessoas, fulano vai morrer e tal. Eu me sinto muito culpado hoje por não ter feito, por não ter encaminhado,
porque já se passaram uns 10 anos e agora a gente está nessa situação. Eu acho que a culpa toda, o erro todo começou porque as pessoas quebraram essas correntes. O que você acha? Eu tinha medo, né? Tipo, encaminhe essa mensagem para 10 pessoas ou sua avó vai morrer agora mesmo. Tipo, eu tinha muito medo e acabava encaminhando. Eu encaminhava as correntes, enfim. Tá. Sou uma pessoa de bom coração. Outra verdade dominante. Baleia Azul, lembra do... Era Baleia Azul? O jogo? Lembra? Lembro sim. Terrorizou crianças aí no mundo inteiro. E assim, eu acho que o pano de fundo de todas essas verdades dominantes, principalmente as que surgem aí, que ganhou força no WhatsApp, teoria da conspiração agora. Daqui a pouco toca no fundo a música do Arquivo X aí. O pano de fundo de tudo isso simplesmente é fazer as pessoas gastarem banda de internet. O que você acha? Sim. Pode ser. Eu sou um pouco... Deve ter um grupo de funcionários nas companhias de telefone. Qual é a sua função? Cara, criar fake news. Criar... Será que não tem uma coisa dessa? Teoria da conspiração. Eu sou um pouco conspiracionista. Se você formular essa teoria, eu vou acreditar nela. Não, já tá lançada. Agora você vai dormir com isso. Porque quando você estiver pegando no sono, teu cérebro vai te instalar e falar: lembra daquela teoria? A música do Arquivo X. No fundo, você vai se levantar de madrugada, vai fazer café, vai beber o café, vai ficar 12 horas seguidas acordado, pensando nisso. Eu vou chegar ali na próxima vez, quando acabar a quarentena e eu for na mesa de bar. Gente, vocês sabiam que todas essas... Enfim, vou contar na mesa de bar. Tipo assim, tá todo mundo kkk, e você vem assim, tá aqui meu amigo que trabalha na Vivo. Aí o cara ficou olhando meio esquisito assim, caramba, descobriram que eu falei, o que você faz lá na Vivo? Não, fui demitido. Eu não trabalho mais lá. Desisti. Tenho uma outra verdade dominante pra você. Você já viu essa teoria, né, na internet principalmente, de que escutar Mozart, escutar música clássica te torna mais inteligente? Eu não sei se foi na internet, eu ouvi no rádio, essas pesquisas que às vezes a rádio... pesquisadores de Harvard descobriram blá 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 blá. Então, alguma coisa do gênero eu já ouvi dizer sim, que torna mais inteligente. Então, por essa linha de raciocínio, a pessoa que escuta determinado gênero musical se tornaria burro? Será? O cara que ouve repetidamente Caneta Azul ficaria com qual tipo de problema? Gravíssimos, irreversíveis. Essa é uma teoria que não faz sentido, então devo dizer para as pessoas: se você gosta de estudar com música clássica, estude com música clássica, mas sabendo que isso não vai te tornar mais inteligente. Se você não abrir o livrinho para ler, você não vai ficar mais inteligente. Isso faz um sentido. Estudar com música. De repente o aluno chega lá com a revisão de prova na faculdade, professor, não tem como eu ter tirado 8. Eu ouvi Mozart, a professora vai olhar para ele e falar: tá errado, era Tchaikovsky. O que não quer dizer que escutar Mozart não seja bom, né? Mas só que isso não vai te transformar numa pessoa mais inteligente. Agora eu lembrei de uma historinha de guerra, vou contar aqui. Eu tenho uma amiga, não vou dizer o nome, ela ia fazer uma prova e ela tava com muita preguiça de estudar, e ela leu em algum lugar que se ela colocasse o livro embaixo do travesseiro, ela ia aprender o conteúdo durante o sono. O resultado foi que no outro dia ela foi fazer a prova, ela se deu muito mal, ficou de recuperação na escola porque não abriu o livro para ler. Puta merda, então se fosse assim, o vigia da biblioteca era o cara mais gênio do mundo, né? Eu tiro um ronco lá no meio da biblioteca, aquele cochilinho da madrugada, pronto, temos um novo guru. Se fosse assim, eu forraria todo o meu colchão com todos os livros que eu tenho aqui e pronto. Será que é por isso que já estão fazendo lençol com estampa parecida de jornal? Isso é brega. Breguíssima. Não é não. É super brega. Você acha que não seria legal as camas do Palácio do Planalto todas forradas com uma estampa da Folha? Os pesadelos, os terrores noturnos do presidente. O motivo da insônia de muita gente. Que imprensa canalha, Folha de São Paulo.
Ó, tem outras coisas que as pessoas falam, e essa é perigosíssima, agora é um papo sério, então a gente vai, né, entonar a voz mais grave. Esta história dá arrepios só de nela pensar, relembrar. Aquela ideia que as pessoas têm, e aí foi um movimento que ganhou muita força nos últimos 5, 8 anos, mais ou menos, essa ideia de que as vacinas provocam doenças, de que provocam autismo, ou de que elas foram criadas para matar a população. Isso aí é para matar gente. E isso ganhou tanta força que eu cheguei ao ponto de que a minha avó, né, que tem 70 e poucos anos, alguém falou para ela que a vacina da gripe era para matar os idosos, né, para liberar o dinheiro do aposento, enfim. Ela não quis tomar a vacina. Eu tive que levar ela à força. Eu tive que ameaçá-la para poder levar ela para tomar a vacina. Alguém me falou uma coisa assim, mas que a pessoa teve que fazer o contrário para convencer os idosos da família a se vacinarem. Ela teve que dizer o seguinte: olha, não tem aquela história de se você não pesar as crianças, não botar na escola, vai perder o Bolsa Família? Aí a pessoa criou um boato para salvar a vida do velho. Diz o seguinte: o INSS, na prova de vida, vai olhar o negócio do documento da vacina agora. Eu ouvi falar no rádio. Aí pronto, falou no rádio. Aí o idoso, não, eu vou lá agora, porque estava com medo de ficar bloqueado o benefício, a aposentadoria. Aí os idosos dessa família correram lá. Alguém me falou essa história. Então, quer dizer que teoria da conspiração seria o presidente do INSS, de todos os institutos de previdência do mundo, seriam os responsáveis por lançar esse boato? Fica aí o questionamento, não vou afirmar nem negar, né? Então, assim, vamos pesquisar. Fica para as pessoas, reflexões da madrugada. Mas isso que a gente tá falando aqui com relação às vacinas é perigosíssimo, porque as pessoas pararam de vacinar as crianças. Aí com aquele meme, né? Não vacinei o meu filho e ele tá super bem. Quando vê a criança é o Roosevelt. Falando nisso, nós vamos entrevistar o Roosevelt. Piada interna. Nós vamos ter que entrevistar. Mas enfim, vacinem as crianças, vacinem os idosos, se vacinem, seus bandos de filha da p. Bom, então olha só, a gente tem o Verdade Dominante como um assunto que rende a beça. Então, se você está aí ouvindo na França, nos Estados Unidos, na Alemanha, em Portugal, em todo o Brasil, como a gente tem audiência em várias cidades, né? Audiência de uma pessoa que seja, mas vocês quiserem enviar a sua sugestão de Verdade Dominante para a gente falar em outro episódio, quarentenas.podcast ou Coach Nem a Gente. Qualquer uma das duas páginas, vocês podem mandar lá no direct, que a gente aceita a sugestão para abordar verdades dominantes aqui. Então a gente está encerrando esse episódio curto, temático, e esperando a sugestão de vocês aí para as próximas. Não acreditem em verdades dominantes, né? Seja você a sua própria verdade. Crie o seu Mude seu mindset. Isso então, até mais. Acabou, porra!